Alô, amigos, no nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês sobre direito público ligado ao campo municipal. Eu quero agradecer você que nos acompanha no dia a dia, acompanha os nossos vídeos, você que já está inscrito no nosso canal, e pedir a você que está chegando agora, que se inscreva no canal. Vai aí, deixa o seu joinha aí, tá certo? Deixa o seu like para que os nossos vídeos possam chegar a outras pessoas. E assim o canal possa também crescer a cada dia mais, como vem acontecendo. O assunto que eu trago para vocês hoje é um assunto um pouco diferente dos que nós já vínhamos falando nos vídeos anteriores. É sobre o patrimônio público, é sobre a classificação dos bens públicos de acordo com a legislação. Então, nós vamos ver que nós temos uma classificação de bens, ou seja, uma separação dos bens públicos de acordo com o tipo, de acordo com a sua destinação. E para que a gente possa fazer este estudo, nós vamos nos amparar aqui em dois artigos do Código Civil, o artigo 98 e o artigo 99, e no artigo 183 da Constituição Federal. O artigo 99 do Código Civil classifica os bens públicos em três categorias distintas. Nós vamos falar hoje da primeira categoria, e as outras duas falarei em vídeos posteriores, tá certo? Então, a primeira classificação que nós temos dos tipos de bens públicos, quando eu falo bens públicos, são os bens da União, do Estado, do município, não é isso? Nós vamos falar aqui dos bens municipais, que é o nosso foco no município. Então, a primeira classificação de bens públicos que nós temos é aquela classificação que nós chamamos de bens públicos de uso comum do povo. Então, é a primeira classificação que nós vamos encontrar no artigo 99 do Código Civil brasileiro. Tá certo? Por que se fala bens de uso comum do povo? Por que uso comum do povo? É porque esses tipos de bens podem e devem ser usados por todos os cidadãos, por todas as pessoas, de forma indistinta, tá certo? Qualquer uma pessoa do povo pode usar destes bens. Não precisa de autorização do órgão público para se usar deste bem público de uso comum do povo. Então, nós podemos dizer que o acesso a esses tipos de bens, ele é irrestrito, ou seja, todos podem usar. Quais são os exemplos que nós podemos dar destes bens de uso comum do povo que pertencem ao patrimônio municipal, estadual ou federal? Nós temos, por exemplo, as ruas, as praças, as estradas, as avenidas, os rios, os mares, dentre outros. Então, são bens públicos de uso comum do povo. Nós podemos dizer que estes bens têm uma natureza também marcante. Por exemplo, estes bens públicos de uso comum do povo são inalienáveis. O que quer dizer isso? Não podem ser vendidos. Nós não podemos desfazer destes bens porque são bens do povo de uso comum. Eu não posso, por exemplo, vender uma praça. Eu não posso vender uma avenida que eu tenho aí no centro da minha cidade. Por quê? Porque é bem do povo, é um bem de uso comum do povo. Então, são os bens pertencentes aos entes federados. Eu também não posso usucapir de um bem público. Ou seja, eu não posso invadir um bem público, ficar neste bem público durante um determinado lapso de tempo e depois requerer o uso capião na justiça, ou seja, pedir ao judiciário que me transfira a propriedade, o domínio desse bem, porque eu estou utilizando-o
há vários anos. Então não existe a possibilidade dos bens públicos serem usucapidos por qualquer pessoa, ou por quem quer que seja, tá certo? Por quê? Porque é um bem comum, de uso comum do povo, tá certo? Por que isso? Porque estes bens são considerados imprescritíveis, ou seja, não podem ser usucapidos. Mas aonde está escrito isso, professor? Onde que eu tenho esse dado? Na Constituição Federal. Se nós pegarmos o parágrafo 3º do artigo 183, parágrafo 3º do artigo 183 da Constituição Federal, vocês vão ler lá, vão chegar a essa conclusão. Porque o que tem nesse parágrafo 3º do artigo 183? O que diz esse parágrafo 3º? Diz o seguinte: os imóveis públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Tá certo? Então é a outra natureza desses tipos de bens. Uma outra característica: esses bens públicos de uso comum do povo são impenhoráveis. O que quer dizer isso? Esses bens não podem ser objeto de penhora por parte de um credor do município. A justiça não pode determinar que se penhore, por exemplo, uma rua ou uma praça para garantir uma dívida do município. Nós sabemos que o artigo 100 da Constituição Federal trata dessa questão dizendo o seguinte: as dívidas municipais judiciais são pagas pelos entes federativos, União, Estado e municípios, através dos chamados precatórios. Então, através do precatório é que se garante o direito do credor receber alguma coisa do município, algum valor que lhe é devido. Não podem, então, ser impenhoráveis. Então, veja o seguinte: esses bens não podem ser usucapidos, não podem ser inalienáveis, são inalienáveis e não podem ser penhorados. Então, está aí, nesse vídeo de hoje, essa colocação para vocês do que vem a ser os bens públicos de uso comum do povo. No próximo vídeo vou falar para vocês do segundo tipo de classificação dos bens públicos, tá certo? Então eu encerro esse vídeo agradecendo você que me acompanhou até agora e espero você no meu próximo vídeo, se Deus quiser, e até lá.